Olá, 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 sejam todos bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vai estar olhando esse vídeo. Hoje tem tutorial, e o tutorial é sobre roteiro de vídeo. Mas não é qualquer roteiro, gente, é o meu roteiro, meu, que eu uso há anos, que foi sendo adaptado com coisas que eu vi na internet, com roteiros que eu pegava de consultoria, de produtoras de vídeo, fui adaptando, fazendo do meu jeito, daquilo que eu acho que faz mais sentido para mim. É em cima desse roteiro que eu vou fazer o tutorial para vocês. Vai estar liberado aqui no meu Stories das 24 horas. São vários vídeos, é um pouco longo, então se quiser gravar a tela, enfim, para escutar depois, tranquilo. E eu também vou liberar esse modelinho aqui, que eu vou passar para vocês fazerem o download, tá? Então, a única coisa que vocês têm que fazer é salvar na máquina de vocês, deletar essas informações aqui dessa coluna, que são as informações hipotéticas, que eu estou usando aqui como exemplo, e depois você salva esse aqui e adapta conforme a tua necessidade. Se quiser usar exatamente igual, pode usar. Se achar que tem que incluir uma nova linha, uma nova coluna, também tranquilo. Se achar que tiver que tirar alguma informação que para ti não é relevante, tudo certo também, tá? Vai estar prontinho esse modelo, pronto para uso, no link da bio, tá? Então, vai estar ali para você fazer o download. Qualquer problema, me chama na DM, mas eu acredito que já está tudo certo. Por que roteiro de vídeo? Bom, primeiro, é o formato mais utilizado, né, na área de treinamento. Ele é versátil, dá para usar de diversas formas. Eu posso fazer só gravação de tela, pode ter imagem, pode ter texto, pode ter voz, pode ter trilha sonora, posso fazer animação, posso fazer com avatar, posso fazer com IA, posso fazer com gravação de pessoa mesmo, se caso for feito em estúdio, em alguns casos, enfim. É muito prático, não diria fácil, porque tem algumas questões de complexidades que a gente precisa entender, e eu vou falar sobre isso, mas é os formatos mais utilizados na área de treinamento. E ele precisa ser compreendido, um bom roteiro é fundamental para que a sua mensagem, a sua informação, o seu conteúdo seja passado de forma clara, correta, com interesse, né, que desperte o interesse nas pessoas, utilizando adequadamente fundos de tela, cores, letterings, imagens, vídeos, enfim, coisas que a gente pode agregar para deixar esse vídeo mais dinâmico, tá? Então, mesmo que você não faça um roteiro de vídeo diretamente, não seja você a pessoa, talvez você tenha que contratar um terceiro, uma consultoria, uma produtora, talvez seja um colega seu que faça o vídeo em si, mas é importante que você entenda como fazer, por que fazer e o que é importante, porque em algum momento você vai precisar ou desenvolver um conteúdo em vídeo na área de treinamento ou demandar para alguém. E se você for demandar, você vai ter que entender como funciona e o que você está pedindo para poder validar depois e ver se o vídeo está de acordo ou se está faltando elementos. Então, é um tutorial super importante. E aí eu vou mostrar para vocês hoje, vou fazer aqui com calma. Então, fiquem tranquilos aí, tenham um pouco de paciência, porque vai ser um pouquinho longo do que a gente está acostumado de ver vídeos na internet, né, no Instagram, mas eu tenho certeza que vai valer a pena para vocês, e no final tem esse modelinho prontinho para vocês baixarem e fazer deles o seu roteiro, certo? Então, vamos começar. Então, vamos começar pelo cabeçalho. O cabeçalho é onde vão ter as principais informações que vão servir de guia para quem for produzir o vídeo. Eu coloquei aqui vários tópicos que eu considero importantes. A gente vai ir um a um agora. O primeiro tópico é o nome da trilha, do programa, do módulo, o qual este vídeo vai fazer parte. É importante que isso esteja sinalizado, porque facilita na identificação depois dos arquivos, facilita para quem vai produzir, facilita para documentação, que é muito importante, para o registro, e também na hora de subir lá na plataforma de LMS ou no share Drive de vocês, enfim. Então, no nosso exemplo aqui, eu estou usando trilha de produtos e serviços. Depois vem o título, que vai na capa. Geralmente um vídeo tem uma capa. Essa capa pode ser uma imagem, pode ser o logo da empresa. Aí vai da imaginação, da criatividade de quem for produzir, ou da recomendação de vocês. E nessa capa tem o título do vídeo. O título é importante para quem for assistir, vai saber do que se trata aquele vídeo. Mais lá para frente, se ele quiser escutar um vídeo só, ao invés da trilha toda, ele também pode direcionar exatamente no vídeo que ele precisa. Se eu precisar mandar para um cliente, também isso facilita, de novo, a gestão do conhecimento, a documentação
e a forma como isso é organizada nos arquivos lá dos registros de vocês. Então, aqui, o título do vídeo e, geralmente, também tem um subtítulo. No nosso caso, eu estou usando o exemplo o que fazemos e para quem fazemos, que seria o título deste vídeo, e um subtítulo Introdução ao nosso portfólio, tá? Mas se não quiser ter um subtítulo, não precisa, bota só o título mesmo. Eu gosto de ter um título e um subtítulo, que eu acho que fica mais claro e mais delimitado. Depois, na hora de eu escrever o roteiro, isso também me ajuda a direcionar o que eu vou falar, ao invés de eu encher de conteúdo sem necessidade, encher de informação sem necessidade. Desculpa. A numeração, eu acho legal botar vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, porque também isso facilita na gestão do conhecimento. É uma forma de organizar melhor, por hierarquia. Isso também me ajuda depois na hora de subir na plataforma, se eu tiver que compartilhar com alguém, se eu tiver que fazer uma modificação, atualizar, eu sei exatamente qual vídeo que eu preciso ir, né? Ah, tem que mudar o vídeo 1 da trilha tal. Então, fica mais fácil isso. Parece besteira, mas na hora que a gente precisa acessar, isso ajuda muito quando a gente organiza as coisas desta forma. Então, uma sugestão aqui para vocês. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as versões. Geralmente, quando eu faço um roteiro, eu vou ter várias versões, porque vai ter mudanças e atualizações. Eu vou fazer uma versão inicial, no caso aqui dessa nossa seria a V1, depois eu vou passar para minha gestora avaliar, ou para um colega, ou alguém vai fazer e vai nos dar para a gente validar se aquele roteiro está correto. E eu vou ter modificações, vai ter erro de português, vai ter traduções, de repente, se tiver em outra língua que eu preciso fazer, vão ter ajustes de texto, que às vezes não está bem elaborado ali a ideia, ficou confuso, tem que refazer. Se eu vou passar isso para um especialista, ele vai também olhar esse roteiro e vai dizer aqui tira, aqui bota, essa informação não está correta, não está atualizada. Então, é legal eu ter as versões para ter o registro histórico. Eu começo com a V1. Quando eu for mandar para alguém validar, eu vou salvar essa V1 e vou criar uma cópia e vou botar V2. E a V1 eu deixo como tá. Na V2 vai ser feita as modificações, as atualizações, tudo que precisar ser editado, modificado e ajustado. E aí eu tenho a V2. E aí quando eu for fazer a próxima, já com aquelas mudanças que foram solicitadas, eu vou salvar uma cópia como V3, que vai ser a versão onde já vai ter as atualizações e as mudanças. E assim sucessivamente até eu chegar na versão final. Então, lá no meu arquivo, no meu share, no meu drive, dentro do módulo trilha de produtos e serviços, vídeo 1, que seria a introdução, né? O que fazemos e para que fazemos. Eu vou ter uma pasta V1, V2, V3, quantas versões eu precisar até a VF, que é a versão final, que já está validada, e aí sim pode ir para a produção, tá? Também acho importante ter as versões registradas, porque lá na frente, se alguém vier falar, não foi isso que eu pedi, pedi para tirar tal coisa, não foi tirado, pedi para incluir, não foi incluído, eu tenho como pegar esses registros e olhar o histórico, e aí eu posso saber onde é que foi o erro, de quem foi o erro, como que dá para melhorar o processo, certo? Então, legal ter as versões. Link do roteiro. Também acho importante ter aqui o link da onde este arquivo vai estar, no caso, este documento aqui. Porque se eu baixar em PDF para mandar para alguém, para uma terceirizada, para um freelancer e tal, essa pessoa vai ter o PDF e já vai ter o linkzinho aqui, caso ele precise acessar o arquivo para edição ou alguma sugestão, enfim. Então, não é obrigatório, mas é legal ter. Duração do vídeo, aqui é uma duração desejada. Eu que estou demandando ou que vou pedir para alguém produzir ou vou validar um roteiro, mais ou menos eu tenho que ter uma ideia de quanto tempo eu gostaria que aquele vídeo tivesse. No geral, a gente trabalha com um vídeo de 5 a 10 minutos, que é o nosso foco de atenção, para passar para um próximo vídeo. Então, é legal eu ter esse guia, mais ou menos, aí essa faixa de tempo, não quer dizer que seja exato, porque isso vai mudar na hora de edição, mas eu mais ou menos eu já dou aqui uma dica para a pessoa que vai produzir. Olha, eu quero que esse vídeo tenha 5 minutos.
E aí, depois, ela, né, se tiver que fazer um ajuste, vocês vão acertar isso juntos. Mas para ter aí uma ideia de tempo. O tipo de vídeo, se vai ser animação, 2D, 3D, motion design, se eu vou gravar só slides, gravação de tela, se vai ter letterings, né, que são aquelas letras que aparecem junto com a locução no fundo, se vai ser vídeos de how-to, que são aqueles vídeos como fazer tal coisa, geralmente a gente usa para gravar sistemas ou configurações, coisas assim, né? Como cadastrar um cliente, como emitir uma nota fiscal, como preencher uma planilha de Excel, coisas do tipo. Esses são chamados de vídeos how-to. Se for esse formato, coloca aqui também nessa trilha, né? nesse campo, tá? É importante ter essas sinalizações para a pessoa que for produzir. No meu caso, aqui no nosso exemplo, é animação e lettering, animação simples. Formato do vídeo. Nem todas as empresas têm licença de softwares ou, às vezes, o sistema de segurança ele barra e não deixa a gente abrir alguns formatos de arquivos, PDF, vídeos e outros. Então, eu tenho que sinalizar para quem vai produzir o vídeo qual é o formato que eu quero. Geralmente, o MP4 é o mais usado, mas pode acontecer de me entregar em outro formato e na hora de eu abrir eu não conseguir abrir, eu tenho que converter, isso perde qualidade do vídeo. Então, eu já sinalizo aqui qual é o formato que eu desejo que esse vídeo seja entregue. Se vai ter legenda e voz, né, locução, eu também tenho que sinalizar. Se vai ter várias línguas ou só uma língua, é importante também eu sinalizar. Essa legenda, ela pode estar embedada, ou seja, embutida no vídeo, e aí pode ter várias línguas, né? Existem programas para fazer isso. Eu só mudo ali, né, na configuração a legenda, ou eu vou ter que gravar 2 vídeos diferentes, um só em português, um só em inglês. Vai depender também aí da sua necessidade, mas é importante eu sinalizar. Se eu vou ter algum recurso de acessibilidade, é importante botar também, para a pessoa que vai produzir saber. No meu caso aqui, vai ter Libras. Então, vai ter uma pessoa aqui no canto fazendo a linguagem, a tradução daquele texto, daquele roteiro, na linguagem dos sinais, na linguagem Libras. Tem que sinalizar isso também para quem for produzir o vídeo. Onde que esse vídeo vai ser produzido? Vai ser em estúdio? Vai ser captação de tela? Eu vou gravar online com uma pessoa, como eu estou fazendo aqui agora, ou vou usar um recurso de inteligência artificial, com um avatar ou sem avatar, ou eu só vou gravar texto, imagem e animação, né? Com uma animação simples, que é basicamente aqueles movimentos de letra entrando, saindo, um ícone, uma imagem e tal. Isso é uma animação simples de fazer. Eu tenho também que dar este guia, este norte. Se for roteiro, se for estúdio, na verdade, muda bastante coisa, porque eu tenho que pensar em várias outras questões, como é o caso de iluminação, fundo, se vai ter uma pessoa gravando, como que essa pessoa tem que estar vestida, qual é a postura, tom de voz, o que eu quero passar. Tudo isso é importante no vídeo, tudo comunica e ajuda que o vídeo se torne mais profissional, tenha credibilidade e seja mais interessante para quem estiver assistindo. Vai ter trilha nesse vídeo? Eu vou usar uma trilha de fundo, sim ou não? Aqui também é um campo para sinalizar. E a ferramenta utilizada. Por que é importante eu saber a ferramenta que vai ser utilizada? Principalmente quando eu contrato consultoria ou um freelancer para fazer esse trabalho, né? Se eu não tenho dentro de casa, esta pessoa tem que estar em contrato, isso é importante que esteja em contrato, que os arquivos dos vídeos, de toda a produção de conteúdo, vão ser entregues para vocês na forma de abertos, editáveis. O que isso significa? Significa que lá na frente, se eu tiver que mudar alguma coisa, se eu tiver que retirar, se eu tiver que atualizar, eu tenho os arquivos mãe, o arquivo raiz, para fazer essas edições. Porque se eu usar o MP4 para reeditar, eu perco qualidade, tem coisas que eu não consigo fazer. Se tiver movimento, se tiver recursos de animação, eu não consigo trabalhar isso em um arquivo de MP4. Eu tenho que ter os editáveis, os arquivos originais. Isso tem que estar muito claro na prestação de serviço de quem vocês contratarem, porque às vezes a empresa quer ficar com a capital intelectual, e qualquer mudança que ocorra, vocês vão ter que pedir para essa empresa fazer, ela vai cobrar mais por isso. Então, negocia antes, e aí
aqui no roteiro deixa claro qual é o programa que foi utilizado para fazer aquela gravação, aquela edição, a produção toda, porque também quem for pegar depois lá na frente tem que saber qual é o programa que foi utilizado, se a pessoa sabe mexer nesse programa, se a empresa tem a licença desse software ou ela pode usar outro programa compatível, tá? Então essa parte é bem importante também. Estes são os campos do que eu chamo de cabeçalho, que eu entendo que são campos importantes na produção de um roteiro de vídeo. A próxima etapa é um pequeno briefing, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu já vou explicar para vocês o que significa tudo isso. Bom, vamos lá. Logo abaixo do cabeçalho, eu coloquei aqui uma caixa de texto, antes do roteiro propriamente dito, que eu estou chamando de briefing. Por quê? Porque eu preciso, de acordo com cada roteiro, passar algumas informações extras. Então, por exemplo, eu tenho que dar aqui o tom que eu quero para esse vídeo. Se é mais formal, se é mais informal, se ele tem uma linguagem mais técnica ou não. Tudo que for de detalhes que eu preciso passar sobre esse vídeo, links externos de referência, se for gravação de tela, o vídeo com a gravação de tela para a pessoa que for editar, pegar essa gravação e usar no vídeo, tudo isso tem que estar aqui neste campo, tá? Todas as informações e links que a pessoa que vai produzir o vídeo precisa. Então, o exemplo eu botei aqui, ó. Vídeo com linguagem comercial e apelo emocional sobre nossas soluções, como elas ajudam as pessoas e como resolvemos os problemas. Aqui eu tô dando o tom que eu quero para esse vídeo. A trilha deve ser empolgante, envolvente. Então, aqui eu estou dizendo o tipo de trilha. E aí, se eu não tiver uma trilha específica, ou uma trilha institucional que já é usada na empresa, ou eu mesmo fui atrás de um banco de trilhas gratuito, ou se eu tiver acesso pago a um banco de trilhas, eu posso escolher a trilha e mandar como referência. E aí, eu teria que colocar o link aqui, a referência das trilhas. Se eu deixar em aberto, a pessoa que vai produzir o vídeo, geralmente ela vai pegar 2, 3 trilhas e vai passar para você antes para validar contigo, para dizer, olha, eu achei essas trilhas, vê o que tu acha, e aí você vai ter que escolher entre aquelas que foram sugeridas ou procurar outra, tá? Mas é importante que você coloque o tipo de trilha, mais ou menos também, qual é a linha, qual é o tom da trilha que você quer para aquele vídeo. A fonte que vai ser utilizada, fonte e tamanho. Eu até esqueci aqui, tamanho 16. Um exemplo. Por quê? A empresa geralmente tem o seu guia de imagem visual institucional, tem a fonte padrão que tem que ser respeitada. Então, antes de qualquer coisa, bate lá no marketing, entende se tem esse manual de identidade visual, quais são as fontes que devem ser utilizadas dos materiais oficiais da empresa, qual é o tamanho de título, subtítulo, a logomarca, que tipo de logomarca, a paleta de cores, também é importante a gente ter esse conhecimento, porque por mais que os vídeos de treinamento tenham licença poética para inovar, para fazer coisas diferentes, e é ótimo que tenha, às vezes a empresa pede que seja usado a identidade visual da empresa. Então, a gente precisa saber. Então, bate lá no marketing, entende como é que isso é feito, pede para ele, se você não tem acesso, pede o manual do marketing de identidade visual, dá uma lida lá, mas tem que ser colocado aqui a fonte, o tamanho, a voz, se eu for utilizar inteligência artificial, eu tenho que descrever se eu quero ser homem, mulher, novo, mais velho, se é a língua portuguesa agradável, que passe tom de entusiasmo. Aqui eu também tenho que dar umas pistas de como que eu imagino que seja esta locução. Se eu for contratar um locutor externo, isso também é uma informação que tem que estar aqui, né? Como é que o locutor precisa passar esse tom de voz, porque tudo isso tem a ver com a roteirização do vídeo. Olha como é complexo, não é só pensar no conteúdo, né? Mas tudo vende, tudo comunica. Não é só a imagem, mas é o tom de voz, as cores que eu utilizei,
a dinamicidade do vídeo, tudo isso faz com que o vídeo seja mais atrativo ou menos atrativo, mais engajador ou menos engajador. Então, eu preciso entender e dar essas pistas, dar esse caminho para quem for produzir. Se eu não tenho essa voz, se eu não escolhi, ou se eu vou contratar uma pessoa de fora, geralmente o terceiro, né, o terceirizado, o freelancer ou a pessoa que vai produzir o vídeo, ela também vai procurar algumas opções e vai bater contigo antes, vai dizer, olha, eu achei XYZ, dá uma olhada, vê o que tu acha, e aí vocês vão fazer essa escolha antes de começar a editar, para não dar problema e, claro, não ter retrabalho. Então, voz, trilha, imagem, avatar, tudo isso é escolhido antes de eu começar a produzir os vídeos, porque ele vai ser igual para todos os vídeos. Então, eu tenho que definir essas coisas antes, para depois eu efetivamente começar a produzir o vídeo. Eu também, se eu quiser utilizar a vinheta, né, algumas empresas ou a área de treinamento, às vezes criam uma vinhetinha. O que é vinheta? É aquela introduçãozinha que às vezes a gente vê em alguns vídeos. Às vezes entra o logo com um movimentinho interessante, ou entra uma imagem, ou tem uma transição de tela com uma musiquinha de fundo, um som. Isso é uma vinheta, né? Geralmente de 2 a 5 segundos no máximo. E eu posso ter isso na área de treinamento, posso criar essa identidade visual na área de treinamento, é legal até que tenha, e eu posso marcar todos os vídeos que sejam produzidos pela área de T&D tenham essa vinhetinha no início, porque daí eu estou colocando uma comunicação da área de T&D nos materiais, e isso é bem legal. Então, se eu quiser que tenha, no meu caso aqui, eu estou dizendo que sim, que todos os vídeos abrem com vinheta, e fecham com fade out. Fade out é uma técnica de vídeo, de transição, que é quando lá no finalzinho do vídeo, nos segundos finais, nos primeiros segundos finais, o vídeo vai baixando o volume, vai ficando quase que vai apagando, assim, né? Como se ele fosse se desfazendo e vai terminando devagarinho. Ele não acaba abruptamente. Isso a gente chama de fade out, que eu gosto bastante de colocar nos finais dos vídeos, mas você não precisa, eu só usei aqui como modelo. Assim como fade in é quando eu começo um vídeo com essa pegada, ou seja, ele vai começando devagarinho, ele vai crescendo, ele vai aumentando o volume, vai aparecendo na tela devagar. Isso é o fade in, tá? São duas linguagens bem utilizadas na produção de vídeo. Caso eu tenha vídeos nesse meu roteiro aqui, vocês vão ver ali, eu vou utilizar vídeos de clientes, depoimentos de clientes, então eu preciso colocar esses vídeos aqui, o link dos vídeos, para que a pessoa que for produzir possa acessar rapidamente, ao invés de ela ficar, onde é que está o vídeo não sei o quê, onde é que está o vídeo do cliente, onde é que está a imagem e tal. Tudo que vai conter no roteiro precisa estar aqui à mão para quem for produzir. No nosso caso, a gente vai ter vídeos de clientes, então eu já colocaria o link aqui para a pessoa acessar. Eu também tenho que colocar o link das logomarcas que eu vou utilizar nesse caso aqui, para a pessoa acessar rapidamente. E qualquer outro link, qualquer outro arquivo, externo ou interno, que vai ser utilizado no roteiro, coloquem aqui neste briefing. Se eu vou usar fotos externas, se eu vou usar o link das trilhas, o link dos avatares, se eu vou ter imagens que são da própria empresa, do manual da identidade visual da empresa, tem que estar aqui. As fontes, os arquivos de fontes, aqui, para a pessoa que for produzir o vídeo poder ter acesso a essas fontes, caso ela não tenha ainda. Então, tudo tem que ser muito bem pensado e organizado. Sempre à mão e o mais rápido possível, para que quem for produzir não precise ficar correndo igual a barata tonta atrás da informação. Quem cria o roteiro é responsável por colocar todas as informações pertinentes para aquele roteiro. Combinado? E agora vamos então entrar no roteiro propriamente dito. Vocês podem perceber que eu tenho 3 colunas aqui, 4 colunas. Eu botei uma tabela normal, abri uma tabela aqui no documento.
uma coluna chamada tela, que significa cada das telas que vão aparecer ali no vídeo, uma coluna chamada imagem, lettering, animação ou vídeo, que é onde eu vou sinalizar o que tem que entrar naquela tela, o que vai aparecer naquela tela, tudo que for de imagem, de vídeo, de ícone, de logotipo e de texto que vai aparecer na tela, de movimento, enfim, eu tenho que sinalizar nesta coluna aqui. Na coluna texto é propriamente a locução, né? O que vai ser falado por voz e também vai entrar na legenda, tá? Então, é aqui onde entra o texto. E aí eu botei uma quarta coluna aqui, que é a voz, que é a locução propriamente dita, que se quiser separar, pode separar texto e voz. Geralmente eles vão ser iguais. Nem é indicado que sejam diferentes, porque senão dá um tilt na nossa cabeça, né? Se a voz está falando uma coisa, o texto está falando outra, e na tela está aparecendo outra coisa, não é legal. Legal que as coisas estejam sincronizadas, porque isso aumenta a nossa retenção de atenção e ajuda também no processo de aprendizagem. Mas se não quiser ter uma coluna só para voz, pode deixar aqui só texto barra voz ou locução, né? Por exemplo. E pode deixar tudo numa aqui, tranquilo, tá? Então, olha só como é que eu fiz aqui. Até vou apagar essa coluna, que acho que vai gerar uma confusão aí em vocês e não tem necessidade. Então, vou deletar essa coluna, ó, excluir a coluna, tá? Fica melhor assim. Esse modelinho aqui vocês vão ter disponível para fazer download, e daí vocês podem só deletar toda essa parte aqui, deixar em branco, né? Ou usar como modelo e criar um novo arquivo em branco para vocês se guiarem, fazer conforme a necessidade aí de vocês, tá? Então, baixem, salvem na máquina de vocês, usem como modelo e na hora de fazer o roteiro, criem uma cópia, mudem o nome, enfim, e deletem os textos aqui para vocês colocarem os textos de vocês. Mas vamos lá, vamos falar sobre esta etapa. Então, olha só, gente. Como é que eu faço, tá? Eu começo pelo texto. Então, é como se eu estivesse contando uma história, né? Como se eu estivesse conversando com uma pessoa e contando uma história. Eu primeiro começo pelo texto, para depois eu entender o que eu vou querer que apareça na tela, como imagem, tá? Então, no meu exemplo aqui, eu botei assim, acho que você não conhece a Maria, mas a empresa dela reduziu seu custo operacional em X% com a nossa solução em YZ. Quando estiver entrando esta legenda com a voz, com a locução, eu quero que ao mesmo tempo entre o vídeo real da Maria, na sua empresa lá, mais um lettering, que é um texto em tela, né? Mais um lettering, repetindo a frase, reduziu seu custo operacional em X com a nossa solução em. Preste atenção em algumas coisas aqui. Lembra que aqui no briefing eu falei, os vídeos de clientes estão aqui, que eu tenho que sinalizar tudo que eu for botar aqui no roteiro, que precisa ser incluído, tem que estar disponível para a pessoa acessar, para ela poder utilizar. Então, lembra que eu falei, vídeo de clientes estão aqui, link. É esses vídeos aqui que eu estou falando, ó. Nessa entrada desse vídeo, desse nosso exemplo, vai entrar o vídeo da Maria lá na empresa dela, enquanto tem uma locução que fala essa parte aqui. E aí, logo em seguida, entra o texto em tela, reduzir o seu custo operacional em X% com a nossa solução em, que é exatamente esse restinho de frase. Por quê? Porque eu quero reforçar essa informação. Lembra que o vídeo é introdução sobre os nossos produtos e serviços? Por que a gente faz e para quem a gente faz? Lembra que eu falei que eu queria uma linguagem mais comercial, emocional, criar um vínculo? Então, é esse o tom que eu estou dando para esse roteiro, tá? E olha só uma coisa importante aqui. Tudo que for aparecer na tela
de acordo com o texto, tem que estar na mesma linha. Quando eu mudar este texto, mesmo que seja na mesma cena, né? Quando eu mudar este texto, que vai ser esse próximo parágrafo aqui, que eu usei como exemplo, né? Esse monte de letra, vou botar aqui, ó, x, 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 x. Se na tela eu quiser que apareça outra coisa, eu tenho que sinalizar aqui do lado. Exatamente aqui na mesma linha. Pode ver que eles estão do ladinho. Porque quem vai produzir o vídeo tem que saber que esta marcação, para ele é como se a pessoa que for produzir é como uma marcação. Quando entrar o texto X, tem que entrar o lettering Y. Quando entrar o texto tal, vai entrar a imagem tal. Ó, bem do lado aqui. Quando entrar o texto, exemplo, selecione o botão X, vai entrar aqui, que eu quero que dê um destaque no botão X, lá na imagem do botão que está aparecendo na tela. Entendeu? Eu fiz vários exemplos aqui para vocês entenderem essa jogada. Então, recapitulando. Texto, tudo que for aparecer neste bloco de texto tem que estar aqui na mesma linha. Quando eu mudar o bloco de texto, eu dou um espaço e se tiver alguma coisa para entrar no vídeo, seja imagem, vídeo, texto, o que for, eu tenho que sinalizar do lado na mesma linha do texto que eu estou falando. Quando for imagem, né, se eu quero que entre uma imagem aqui, eu tenho que botar o link dessa imagem. Aonde que ela está? Ela está num banco de imagem? Sou eu que vou decidir? Ou eu quero que a pessoa que está fazendo o vídeo me dê uma sugestão de imagens? Se eu não tiver a imagem aqui para colocar, eu tenho que dar um direcionamento. Que tipo de imagem que eu quero? Representando o quê? Né? Então, do lado do texto, se vai entrar uma imagem, eu tenho que botar aqui onde é que essa imagem está ou pedir sugestões para quem está produzindo o vídeo. Nesse caso aqui é um exemplo de... Até vou botar aqui para vocês, ó. Exemplo de gravação de tela, né? Muito comum quando a gente vai gravar sistemas, que a gente tem que mostrar para a pessoa o passo a passo, onde que ela vai, clica no botão, faz tal coisa, preenche não sei o quê. Quando a gente está ensinando a mexer num sistema, num software, enfim, ou numa plataforma e tal, esse passo a passo ele tem que ser bem minucioso e tem que ficar claro aonde que a pessoa tem que ir, o que ela tem que preencher, onde que ela tem que clicar. Então, este é um exemplo, né? Exemplo de gravação de tela de sistema. Então, o texto seria: selecione o botão X. Tá, mas na tela eu tenho que mostrar exatamente quando falar selecione o botão X, na tela tem que estar aparecendo o botão X. Tem que estar mostrando ali qual é o botão que a pessoa tem que selecionar. Então, eu tenho que sinalizar nesta coluna aqui, bem do lado do texto, que eu quero um destaque no botão X e botar aqui embaixo a imagem do botão. Eu posso tirar um print dessa tela e botar a imagem aqui para a pessoa que for produzir se guiar, saber qual é o botão que eu estou falando. O que é destaque no botão? Sabe aquele recurso que às vezes dá um zoom na tela, aproxima numa coisa específica, ou aparece lá um quadradinho, né, uma setinha indicando tal coisa? Isso é um destaque, tá? É uma forma de destacar uma parte específica da tela que eu estou querendo mostrar. Então, esse é um recurso que a gente utiliza. Vamos para a tela 2, tá? Tudo isso aqui, imagina que isso aqui vai durar, sei lá, 3 segundos no máximo, né? 3, 5 segundos no máximo, essa tela aqui. Aí eu vou para a tela seguinte. Vou mudar aqui, tela 2, porque eu quero que mude a tela. Aí vai entrar um outro vídeo, que é o do João conversando com os colaboradores mais o lettering. De novo,
Se eu vou utilizar um vídeo do João, eu tenho que dizer para a pessoa que vai produzir o vídeo onde que está esse vídeo. E aqui é os links que precisam estar acessíveis para a pessoa que for fazer a produção, tá? Se não for aqui em cima, tem que estar aqui o link, né? Pode ser aqui também, não tem problema, mas tem que estar direcionado. E aí eu boto o texto, né? E o João, que conseguiu contratar mais gente este ano, porque através do nosso produto X ele melhorou os processos, aumentou a receita e com isso pôde gerar emprego e renda, tá? Então eu estou seguindo aqui na historinha. A hora que eu quero que entra este bloco de texto aqui com locução e legenda, eu quero que apareça o vídeo do João conversando com os colaboradores e ainda entre um texto na tela que repete esta partezinha final aqui. Através dos nossos produtos, ele melhorou os processos, blá. Então, lembre-se que eu uso o recurso de lettering na tela para reforçar algo que já está sendo dito na locução e na legenda, né? Ou para iniciar um novo módulo, alguma coisa nesse tipo. E tudo que eu quero que entre na tela, naquele bloco de texto, tem que estar aqui na mesma linha, tá? Nesse caso, eu não quero mais nada, eu já quero evoluir para a tela seguinte. E aí, eu estou sugerindo aqui, então, que a pessoa que vai fazer o vídeo, ela use uma transição de tela, para passar de uma tela para outra. Essa transição pode ser deslizar de um lado, de cima para baixo, pode se desfazer e refazer numa outra tela, aí vai depender também da criatividade aí da pessoa que está produzindo e do que for do gosto do freguês, tá? Mas eu estou sugerindo aqui uma transição. É necessário? Não, não é. É só o meu jeito que eu acho que fica legal, mas não precisa, tá? Não tem necessidade. É só para vocês entenderem todos os recursos aí que tem disponíveis. Aí entra a tela 3. Olha só como é que é o texto. Estes são apenas 2 exemplos de como estamos impactando a vida de outras pessoas. Estou seguindo lá na historinha, tá? Tem que ter uma sequência, tem que ter uma lógica do que eu estou contando. Quando entrar esse texto aqui, eu quero que na tela apareça uma animação com o logo dos produtos e soluções da empresa entrando. Ah, Michele, como que é essa animação? Ah, pode ser um logo entrando depois do outro, pode ser entrando, ficando, pode ser, enfim. Também vai depender aí da criatividade e do profissionalismo de quem está produzindo esse vídeo para trazer sugestões até. Né? Mas eu imagino, no meu roteiro, que os logos vão entrar de uma forma aí com movimento, porque eu estou falando dos produtos da linha, né? Estou começando a introduzir sobre a linha de produtos e serviços desta empresa hipotética aqui, que eu estou usando como exemplo para vocês. Evoluímos para a próxima tela. Vamos então conhecer o que fazemos e para quem fazemos? Percebam que eu ainda não entrei no conteúdo específico, estou dando uma introdução, que este é um vídeo introdutório, né? E aí, quando eu falar esse texto, eu quero que apareça uma tela de fundo neutro e mais um lettering em caixa alta. Olha como eu já mudei aqui a letra. O que fazemos e para quem fazemos? Que é lá o subtítulo deste vídeo, né? E aí, eu finalizo e eu gosto de botar no final do vídeo um texto na tela, qual é o próximo vídeo que a pessoa vai assistir, já com o nome e o título daquele vídeo. No caso aqui, soluções de produtividade. E aí eu vou finalizar com um fade out, que é aquele recurso que o vídeo vai esmaecendo devagarinho ali, mas pode ser em vinheta, pode não ter efeito nenhum, também vai depender aí do que você quiser. Deu para captar como é que funciona todo esse esquema de roteiro? Vamos fazer uma revisão geral aqui. Primeiro, tudo que está no texto tem que estar referenciado em tela no que eu quero mostrar. Pode ser uma imagem, pode ser um logo, pode ser um vídeo, pode ser uma pessoa falando, mas eu tenho que botar do lado do bloco de texto, que vai ser a locução, né? E a legenda vai entrar também depois. Eu tenho que sinalizar exatamente na mesma linha o que vai entrar na tela. Depois eu dou um espaço e vou falar o outro bloco de texto. E se tiver alguma coisa para aparecer na tela, eu vou sinalizar também, do lado.
Se eu for usar uma imagem na tela, eu tenho que botar o link dessa imagem para a pessoa, ela tem que saber aonde que ela vai buscar essa imagem. Se eu for utilizar uma gravação de tela, no caso de sistemas, de plataformas, de passo a passo, eu vou colocar o texto aqui do lado, que é onde eu quero que a pessoa selecione, nesse caso aqui, selecione o botão X, e na tela tem que aparecer aquele botão que eu estou falando, exatamente igual, as coisas precisam se casar, tem que fazer sentido, né? E aí, neste caso, eu tenho que botar a imagem do botão que eu estou falando. É legal botar, eu posso tirar um print ali normal, colar aqui, para a pessoa ter uma referência. Aí eu vou mudando de tela. Não é legal ter muito texto na mesma tela, fica cansativo, por isso que eu tenho que ir quebrando em blocos menores. E assim por diante, seguindo a mesma lógica daquilo que estamos falando. Até eu finalizar o vídeo, eu posso fechar com uma vinheta, com algum efeito ou não, vai depender de vocês. E eu gosto de botar sempre um título próximo vídeo e o título do vídeo seguinte, porque isso também me ajuda lá depois, na produção final, a pessoa que estiver assistindo, ela vai entender ali que tem uma sequência lógica que vai fazer sentido na cabeça dela. Então, este é um resumo de uma boa produção de roteiro de vídeo. Agora, vai lá no link da bio, onde diz ferramentas compartilhadas, e este modelo aqui já vai estar disponível para você baixar, salva aí na tua máquina, deixa essa cópia como modelo e deixa esse arquivo como modelo, faz uma cópia, limpa esses campos aqui que eu usei como exemplo, deixa zerado para você fazer o seu próximo roteiro de vídeo. Espero que tenha gostado deste tutorial e se quiser tutorial de outras coisas, manda um alô ali, um comentário nos stories para eu saber que tipo de tutorial que você está precisando para poder produzir para vocês, tá bom? Um beijo e até mais.